Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo econômica. A pergunta que nos guia é até simples, mas a resposta? A resposta é bem surpreendente. Quanto valia de verdade o dinheiro no passado? E mais importante, como é que a gente consegue comparar fortunas de épocas tão diferentes? Bom, é isso que a gente vai descobrir junto. Vamos começar nossa jornada em 1931. Imagina o cenário. Os Estados Unidos estão no meio da Grande Depressão. Os preços eram, bem, incrivelmente baixos. Um sorvete, 10 centavos. O ingresso para o cinema, 25. E nesse contexto todo, uma lenda do beisebol não só fazia história dentro de campo, mas também na sua folha de pagamento. E aqui está o nosso grande mistério. O salário de Baby Ruth, $80 mil, era algo fora da curva para a época. Para se ter uma ideia, era mais do que o salário do próprio presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover. Mas aí a gente olha para os dias de hoje, atletas com salários de dezenas de milhões. A comparação parece até injusta. Então, a grande questão é, como é que a gente descobre se o Baby Ruth tinha um padrão de vida melhor ou pior que os atletas de hoje? Para desvendar esse enigma, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos entender por que é tão difícil comparar salários ao longo do tempo. Depois, vamos conhecer a nossa principal ferramenta nessa investigação, o Índice de Preços ao Consumidor. A gente vai ver como ele é calculado e até onde ele tem suas falhas. Com esse conhecimento, a gente finalmente vai usar nossa máquina do tempo para resolver o mistério do Baby Ruth. E para fechar, vamos ver como tudo isso afeta até a nossa conta bancária hoje em dia. Olhando por cima, a primeira impressão é que o beisebol ficou muito, mas muito mais lucrativo. Só que a gente sabe que não foi só o salário que subiu, né? O preço de tudo, de bens a serviços, também disparou. É exatamente aí que entra em cena uma estatística econômica fundamental criada justamente para isso: medir o custo de vida e nos mostrar o verdadeiro poder de compra do dinheiro. O que é fascinante aqui são os números brutos. Em 1931, quando um repórter perguntou para o Ruth se ele achava justo ganhar mais que o presidente, a resposta dele foi genial. Ué, eu tive um ano melhor que o dele. Agora, pulando para 2010, um jogador mediano dos Yankees ganhava 5 milhões e meio. A pergunta que não quer calar é: o que esses números realmente querem dizer? Para responder isso, a gente precisa de um jeito de transformar esses valores em uma medida real de poder de compra. E essa ferramenta tem nome, é o Índice de Preços ao Consumidor, ou IPC. Essa é a estatística mais usada para medir a inflação, ou seja, o aumento do nível geral de preços na economia. É com ela que os economistas monitoram como o custo de vida muda com o passar do tempo. Então, o ponto central é esse. O IPC mede o custo total de uma cesta de produtos e serviços que um consumidor comum compraria. Todo mês, o Bureau of Labor Statistics, lá nos Estados Unidos, calcula e divulga esse número. Basicamente, quando o IPC sobe, significa que uma família precisa gastar mais dinheiro para manter exatamente o mesmo padrão de vida. Mas, afinal, o que tem dentro dessa tal cesta? Esse gráfico aqui mostra direitinho a composição. A maior fatia, de longe, é moradia, com 42%. Isso inclui aluguel, contas de luz, água, móveis, tudo. Depois vem transporte, com 17%, e comida e bebida, com 15%. Outras categorias, como saúde, lazer e vestuário, completam o resto. Em essência, é uma fotografia de como uma pessoa comum gasta seu dinheiro. E essa foto é a base de todo o cálculo. Bom, agora que a gente já sabe o que é o IPC, a pergunta é: como ele é calculado na prática? Pode parecer uma coisa de outro mundo, mas o processo pode ser dividido em 5 passos bem diretos. Vamos dar uma olhada em como os economistas conseguem transformar milhares de preços diferentes em um único número, um único índice. Então, vamos lá, os 5 passos. Primeiro, o governo faz uma pesquisa com os consumidores para fixar a cesta, ou seja, para decidir quais produtos e serviços são mais importantes para o dia a dia da família média. Passo 2, eles vão a campo e coletam os preços de milhares desses itens em várias cidades todo santo mês. Passo 3, com os preços na mão, eles calculam o custo total da cesta. Quarto passo, escolhem um ano para ser a referência, o que eles chamam de ano base, e aí calculam o índice. E por fim, o passo 5, usam a variação desse índice para calcular a famosa taxa de inflação. Para a gente entender isso na prática, vamos usar um exemplo bem simples. Imagina uma economia onde as pessoas só comem cachorro-quente e hambúrguer. Aqui, a cesta foi fixada em 4 cachorros-quentes e 2 hambúrgueres. A tabela mostra os preços e o custo dessa cesta ao longo de 3 anos. Dá para ver que em 2010, a cesta custava $8.
Já em 2011, com os preços subindo, ela pulou para $14. Agora vem o cálculo. Se a gente escolher 2010 como nosso ano base, o IPC para 2011 é calculado assim. A gente divide o custo da cesta de 2011, que é $14, pelo custo do ano base, $8, e multiplica tudo por 100. O resultado, 175. Tá, mas o que isso significa? Significa que o nível de preços em 2011 é 175% do nível de preços do ano base. Ou, de um jeito mais simples, para comprar a mesmíssima cesta de produtos, o custo ficou 75% mais alto. O IPCE é uma ferramenta super poderosa, não há dúvida. Mas como toda ferramenta, ela não é perfeita. O objetivo dele é medir o quanto a renda de alguém precisa aumentar para manter o padrão de vida. Mas existem 3 problemas bem conhecidos que dificultam essa medição e que, no fim das contas, têm consequências no mundo real. Primeiro, o chamado viés de substituição. O IPC assume que a nossa cesta de compras é fixa. Mas na vida real, se o preço da carne sobe muito, o que a gente faz? Começa a comprar mais frango. A gente substitui. O IPC não consegue capturar essa nossa adaptação e, por isso, ele tende a superestimar o aumento do custo de vida. E isso é um problemão, porque muitos contratos e benefícios sociais são reajustados pelo IPC. Segundo problema, a chegada de novos produtos. Pensa no smartphone. A existência dele deu um poder de compra muito maior para cada real, oferecendo coisas que antes precisariam de vários aparelhos. O IPC tem muita dificuldade em medir esse ganho de bem-estar. E terceiro, a mudança de qualidade que não é medida. Um carro hoje é infinitamente mais seguro e eficiente que um de 20 anos atrás. Se o preço subiu, uma parte disso não é inflação, é melhoria. Separar uma coisa da outra é um dos maiores desafios para quem calcula esses números. É bom saber também que o IPC não é a única régua para medir a inflação. Existe outra, chamada deflator do PIB. Geralmente os dois contam a mesma história, mas eles têm diferenças importantes. O IPC mede o que os consumidores compram, enquanto o deflator do PIB mede tudo o que um país produz. Por exemplo, se o preço de um carro importado sobe, isso afeta o IPC, porque as pessoas compram esse carro, mas não afeta o deflator do PIB do Brasil. Agora, se o preço de um avião da Embraer vendido para o exército sobe, isso afeta o deflator do PIB, mas não entra na cesta de compras do consumidor comum. Muito bem. Agora que a gente já entende o que é o IPC, como ele funciona e até quais são suas limitações, estamos prontos para voltar à nossa pergunta inicial. Chegou a hora de ligar nossa máquina do tempo econômica e finalmente resolver o mistério do salário do Babe Ruth. E a mágica acontece com esta fórmula aqui. Para converter um valor do passado para dinheiro de hoje, a gente pega o valor antigo e multiplica pela divisão entre o nível de preços de hoje e o nível de preços do passado. E quem nos dá esses níveis de preço? Exatamente, o IPCA. Então vamos aplicar a fórmula. O IPC em 1931 era 15,2. Em 2009, era 214,5. Jogando na fórmula, os $80 mil do Babe Ruth em 1931 equivalem a mais de 1,1 milhão de dólares em 2009. Uma grana excelente, sem dúvida nenhuma. Mas é menos de 1/4 do salário de um jogador mediano dos Yankees em 2010 e só 3% do que o Alex Rodrigues ganhava. Mistério resolvido. E essa ferramenta é poderosa em outras áreas também. Olha que legal isso. Qual o filme de maior bilheteria da história? Se a gente olhar só os números brutos, a resposta é Avatar. Mas, quando a gente corrige pela inflação, a história muda completamente. O verdadeiro campeão, com o equivalente a 1,6 bilhão de dólares, é E o Vento Levou, lá de 1939. A inflação muda totalmente a nossa percepção. Essa ideia de corrigir pela inflação é fundamental não só para a gente olhar para o passado, mas também para entender o presente, especialmente quando o assunto é poupança e investimento. Vamos falar da diferença crucial entre juros reais e juros nominais. Aquela taxa que o banco anuncia, sabe? Essa é a taxa de juros nominal. Ela te diz o quão rápido o número de reais na sua conta aumenta. Mas o que realmente importa é a taxa de juros real, porque ela nos diz o quão rápido o nosso poder de compra aumenta. E a fórmula é bem simples. É a taxa nominal menos a taxa de inflação. É isso que diz se o seu dinheiro está de fato rendendo ou não. Esse gráfico aqui mostra as duas taxas lá nos Estados Unidos desde 1965. Repara como elas não andam sempre juntas. No final dos anos 70, por exemplo, as taxas nominais estavam altas, mas a inflação estava mais alta ainda. O resultado, taxas de juros reais negativas. Isso quer dizer que o poder de compra de quem poupava estava, na verdade, diminuindo, mesmo com o saldo em dólar crescendo na conta.
O lendário jogador de beisebol Yogi Berra, que também era famoso por suas frases curiosas, resumiu o conceito de inflação de um jeito perfeito. Um dime, que são 10 centavos, não vale nem um níquel, que são 5 centavos hoje em dia. É uma forma genial de dizer que a inflação vai comendo o poder de compra do nosso dinheiro com o tempo. E assim, a gente viu como os economistas medem o custo de vida e usam essa medida para poder comparar valores através do tempo. Entender a inflação nos ajuda a decifrar o passado. Mas a verdadeira questão que fica e que bancos, empresas e governos tentam responder todo dia é: como é que as nossas expectativas sobre a inflação de amanhã moldam as decisões econômicas que todos nós tomamos hoje? Isso sim é algo para se pensar.